Para os ladrões de tempo. Como que você, mãe, pai ou responsável, acaba com o seu tempo? Como que ele sobe? Ele parece que ele escorre pelas suas mãos. Você fica sem tempo nenhum. Né? Você não tem tempo para cuidar de você. Você às vezes não tem tempo para cuidar da sua família. Às vezes você não tem tempo para focar no seu trabalho. Existe algum ladrão de tempo aí? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Primeira coisa que eu enxergo aqui, talvez a gente chegue à conclusão que existem mais, tá? Mas eu enxergo 3 grandes ladrões de tempo. E o primeiro, eu diria que é quando a gente tenta cumprir um papel que não é nosso. Né? Então, por exemplo, quando uma mãe tenta cumprir o papel de professor ou professora. Né? Esse papel não é seu, esse papel está roubando o seu tempo. Por exemplo, quando uma mãe tem que arrumar o quarto do filho porque ele é muito bagunceiro. Quem tem que aprender a arrumar as coisas, lógico, depende da idade, tá? Mas quem tem que aprender a arrumar as coisas é ele, né? Ele precisa aprender a se organizar. E toda vez que você cumpre esse papel que seria dele, você não permite que ele cumpra o papel dele e você tá roubando o seu tempo e roubando o direito dele de aprender a se organizar. Então é isso. Os pais às vezes tentam cumprir um papel que não é deles. Obviamente, gente, às vezes existe uma fase da nossa vida que a gente tem que exercer porque tá tudo muito atribulado. Por exemplo, alguém que ficou viúvo ou separou do marido, a gente tá numa fase de transição de se adaptar, mas a gente precisa conseguir definir quais são os nossos papéis. Quem sou eu? O que eu quero cumprir aqui? Porque assim você consegue falar não para os papéis que não são os seus papéis. Então, por exemplo, quando eu comecei a gravar os vídeos aqui, no começo eu tentava editar os vídeos. E eu acho super interessante, porque eu sou curioso. Só que eu percebi que eu estava ocupando muito do meu tempo aprendendo sobre ferramentas de edição. E aí, obviamente, eu queria fazer efeitos especiais, que eu achava super legal. Só que dá um trabalhão fazer efeitos especiais. E eu estava ocupando muito do meu tempo. E esse não é o meu papel. Meu objetivo não era ser editor de vídeo. E aí, eu comecei a procurar pessoas para me ajudar nessa parte de edição de vídeo. Para os pais e para as mães, vocês já procuraram as pessoas que são as responsáveis pelo conteúdo do aprendizado. Na escola, os professores passam o conteúdo. Então, aquela pessoa, o professor, o papel dele é passar o conteúdo. E toda vez que você senta para estudar com o seu filho, ou que você tem que estudar antes para poder dar aula para o seu filho, então pior ainda, você ocupa o seu tempo 2 vezes, aí sim você está ocupando o papel desse professor e você está num lugar que não é seu. E aí isso fica pesado, se você fica esgotada, assim, no final do dia você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Você está num papel que não é seu, gente. O segundo ladrão de tempo é falta de técnica, gente. É não saber a técnica que vai trazer mais resultado mais rápido. Que, por exemplo, quando a gente senta para estudar com os filhos e a gente não tem a técnica para ensinar, a gente começa a dar as respostas, eles não desenvolvem a segurança de ter as próprias respostas. E quando a gente fica corrigindo muito, também causa essa insegurança neles. Nossa, eu falo sempre tudo errado e minha mãe sempre acerta. Então, a gente precisa sentar com eles e fazer perguntas para que eles criem as respostas. Então, sobre a lição de casa, qual que é o papel da lição de casa? Você precisa entender isso antes de começar a ensinar os seus filhos. Então, quando a gente começa a dar as respostas para eles, a gente cria dependência da gente. Então, uma das coisas é, quando seu filho pergunta, mãe, tá certo? Você tem que responder para ele, o que você acha? Quando ele faz uma pergunta para você e você percebe, e aí precisa ter a sua sensibilidade, a gente precisa treinar isso, tá? Ativar essa sensibilidade, que muitas vezes está adormecida, mas todo mundo tem. Mas ativar isso de olhar para ele e falar, cara, ele tá perguntando isso porque ele não sabe, eu preciso explicar, ou ele tá perguntando isso porque ele tá inseguro? E aí, quando ele tá perguntando isso porque ele tá inseguro, você tem que perguntar, o que você acha? Aí ele vai parar, talvez ele fale não sei, que às vezes é automático, é muito mais fácil falar não sei do que tentar dar uma resposta. Ele vai parar, vai pensar, vai falar, eu acho que, e aí ele dá a resposta dele, e você fala, isso aí, tá certo. Então, e aí sim você começa a desenvolver a segurança nele, de que ele consegue pensar e ele consegue pensar em respostas certas. E aí, falando sobre a falta de técnica, se o seu filho é preguiçoso, essa é uma habilidade a ser cultivada com sabedoria. Gente, como é que você acha que eu cheguei nessa conclusão de colocar um vídeo no YouTube para ele transcrever, para procurar palavra? É porque eu sempre fico pensando, cara, tem que ter um jeito mais rápido e mais fácil de fazer isso. A minha cabeça funciona o tempo inteiro assim. Foi assim que eu cheguei à conclusão de que eu precisava gravar vídeos para ajudar as mães na internet. Porque eu falei, cara, se eu quiser ajudar 10 mil alunos, eu vou demorar minha vida inteira. Se eu colocar os conteúdos na internet e eles ficarem disponíveis para as mães assistirem e colocarem em prática na casa delas, eu vou fazer isso rapidinho. Então, como que a preguiça é importante? A preguiça ajuda a gente a pensar qual que é o jeito mais rápido de eu fazer isso. E o Bill Gates falou, inclusive, se você quer que uma tarefa seja feita, dê para alguém que está ocupado. Porque as pessoas ocupadas são pessoas que tomam ação, são pessoas que colocam a mão na massa. Se você quer descobrir o jeito mais fácil de fazer uma tarefa, dá para uma pessoa preguiçosa. Então, se o seu filho é preguiçoso, ao invés de você ficar brigando com ele porque ele é preguiçoso, fala, filho,
qual seria o jeito mais rápido de você fazer isso? E estimula ele a pensar desse jeito, porque ele vai começar a resolver os problemas dele cada vez mais rápido. Por exemplo, quando eu estou estudando geometria, a geometria é uma matéria que eu gosto, tá? Eu faço um exercício, eu vou lá, faço do primeiro jeito que vem na minha cabeça. Depois eu termino e paro e olho e falo, será que esse é o jeito mais rápido de fazer isso? E aí eu fico pensando ali uns segundos e eu falo, deixa eu tentar de outro. E eu resolvo o exercício de pelo menos 2 jeitos diferentes. Isso me traz hoje uma visão de que quando eu vou resolver exercício de geometria, eu já olho e eu já sei qual que é o jeito mais rápido. Porque eu treinei a minha visão para isso. Eu tenho técnica. Mas vamos lá. O terceiro ladrão de tempo. O terceiro ladrão de tempo é a falta de foco. Quando a gente foca naquilo que não é prioridade, a gente às vezes fica um tempão e perde tempo. Por exemplo, ontem eu gastei acho que 1 hora procurando um robô para conferir se as pessoas que entraram no grupo de Telegram são realmente as pessoas que fazem parte do programa. É algo que é importante? Sem dúvida nenhuma, é importante. Mas as pessoas já entraram. Hoje, a gente tem 38 pessoas lá, eu consigo fazer essa conferência na mão. Obviamente, quando sobrar um tempo, se eu priorizar as coisas certas, vai sobrar tempo, eu vou poder fazer isso, porque eu gosto de procurar essas coisas. Então, quando a gente não tem foco, quando não está claro o que a gente tem que fazer para ter mais resultado primeiro, fica difícil, né? E aí, eu vou pro quarto ladrão de tempo que me veio aqui, que é a pressa. A pressa é um grande ladrão de tempo. Quanto mais a gente tem pressa, a gente tem vontade de chegar lá, a gente acaba não estando atento, estando presente para aquelas coisas que a gente tem que fazer hoje, para fazer aquilo que está no foco, que deve ser feito hoje, pra gente ter mais resultado. Então, essa pressa, essa vontade de chegar em algum lugar, essa vontade de ter um filho independente rápido, essa vontade de garantir que o seu filho está estudando rápido, faz com que essa pressa venha de uma ansiedade, né, também, e de uma expectativa futura, ou de um resultado que não é o que está acontecendo. E essa pressa é justamente o que te distancia do resultado que você quer. Porque se você não tivesse tanta pressa, você conseguiria parar, olhar para o que está roubando o meu tempo agora. O que eu posso fazer hoje para o meu resultado ser mais impactante? Então, às vezes, essa pressa... Gente, e às vezes, né, tem gente que olha, que eu falo lá, a gente desperta o gosto pelos estudos dos seus filhos em 6 semanas. Tem gente que entra e quer isso no primeiro. E aí eu tenho que chegar e falar, calma, gente. São 6 semanas. Se fizer, faz um passo de cada vez. Tem gente que quer assistir o curso inteiro de uma vez. E não adianta assistir. Tem que pôr em prática. Tem que assistir, olhar, refletir, falar, é isso que eu tenho que mudar. Experimentar, ver se era isso mesmo, conferir se isso funcionou. Só que esse processo, quando eu falo, ele parece simples, mas ele demora um pouquinho. E o que eu tenho aprendido, aí muito da minha experiência pessoal, né? Eu tenho visto cada vez mais isso, que essa pressa, quando a gente consegue viver o momento presente, que a gente consegue identificar essa pressa, né? Então o primeiro passo é isso, identificar essa pressa. Por que a gente tem pressa? A gente consegue falar, tá, isso não tá me ajudando. E aí você para, e aí você fala, não vou fazer isso agora. Entende? Então, eu tinha muita pressa de fazer o... Bom, primeiro, né, quando a gente começou o Instagram, eu tinha uma pressa enorme de fazer o Instagram crescer. E foi justamente quando eu parei de ter essa pressa, porque eu cheguei à conclusão de que, cara, o Instagram crescer não necessariamente vai ter as pessoas certas, né? E aí foi quando o Instagram começou a crescer, né? Engraçado. E quando eu comecei a estar aqui mais presente pra vocês e ajudar mais. Quando eu comecei, aí, olha a pressa, né? Quando eu comecei a gravar os vídeos aqui pro canal, pro Instagram, pro Facebook ali, a primeira coisa que eu queria ter tudo pronto. Eu queria ter a melhor câmera, a melhor luz, o melhor cenário, a melhor edição, eu queria ter tudo do melhor. E, né, eu não tava focando na mensagem, o que era importante da mensagem a ser passada pra vocês. Então, se você olhar as primeiras lives, eu tô muito nervoso, porque eu tô preocupado com o que vocês vão pensar. E, gente, eu fico nervoso até hoje, tá? Toda vez, antes de entrar na live, me dá aquele nervoso, assim, tipo, eu falo, nossa, eu preciso fazer xixi, eu vou no banheiro, só que, tipo, eu já fiz xixi, é só nervosismo, assim, aquela vontade no banheiro de xixi, de nervoso. Então, eu continuo com essa preocupação, mas hoje eu me preocupo muito menos com ter o melhor do melhor do melhor, apesar de ter muita coisa boa aqui, né? E muito mais com o que eu vou falar pra vocês. E foi assim que a gente começou a crescer. Gente, o quinto ladrão de tempo que eu percebo aqui é o medo. É o medo que você tem de não dar certo. É o medo que você tem de não conseguir o resultado esperado. Que o medo leva à pressa, que o medo leva à ansiedade, desperta ansiedade. Então, essa falta de segurança é justamente o que faz com que você chegue aonde você está com medo, né? Então, esse medo, ele atrapalha muito a gente, né? E esse medo tem a ver com as nossas crenças, esse medo tem a ver com falta de informação, esse medo tem a ver com resultados anteriores que a gente teve ou que a gente viu alguém tendo, mas a gente não entende exatamente por quê, né? Então, de novo, a gente volta para falta de informação. Então, esse medo de errar, como a Malu falou,
É isso. O medo de errar é justamente o que faz a gente errar. Então, quando a gente ensina os filhos, eu fui aprendendo várias coisas aqui nas lives, né? Mas quando a gente ensina os filhos de que é a prática que levar à perfeição, né? E é mostrando isso, não querendo que eles acertem, mas querendo que eles façam. É mais importante que ele faça a lição de casa do que ele acerte na lição de casa. Né? Se ele fizer sempre a lição de casa, uma hora ele vai começar a acertar. Porque primeiro a gente cria a frequência, depois a gente busca a excelência. Entende? Então errar faz parte do processo de aprendizado. Então tudo isso tem a ver com o nosso medo. Né? Porque quem está buscando a perfeição está com medo de errar. Quem está buscando fazer várias não está com medo de errar, está com vontade de fazer. E é isso que é mais importante. Então, ao invés de você procurar o jeito certo, o que eu tenho que fazer, a palavra mágica, experimenta. Experimenta uma coisa essa semana, experimenta outra na semana que vem. E é isso que a gente proporciona no programa Meus Filhos Estão Sozinhos. Experiências para que vocês testem, para que vocês escutem outras pessoas fazendo. E quando eu falo do exercício prático para despertar o gosto pelos estudos, que é o exercício onde a gente tem que colocar 50 porquês a gente estuda, por que são 50? Porque se eu ficar parando para buscar o motivo, é muito difícil encontrar. E quando eu coloco tem que escrever 50, uma hora eu acho, a ficha cai. Entendeu? E aí, nossa, foi sem querer, não foi método, né? Eu faço isso faz tempo e funciona.